Paz do Senhor, eu sou o pastor Luiz Felipe e você está na nossa terceira aula. Amém? As aulas estão sendo bem curta, no mínimo 3 minutos e meios. Por quê? Para a gente ter a paciência de escutar, de ler, de analisar. Porque pregação, ministração não é algo rápido. Não é um miojo que você bota no fogo e rapidamente está pronto. Não, você tem que preparar, você tem que ler, você tem que orar, você tem que estudar, você tem que jejuar para que Deus possa descer a revelação para você através do texto bíblico. E na nossa terceira aula, a gente vai ver a interpretação. A interpretação que é chamada de exegese. Você vai extrair aí algumas coisas do texto. E na interpretação, você vai buscar entender o que o texto realmente quer dizer para você. O que é que o texto ele quer dizer? O que é que o texto que você leu está dizendo para você? Tá certo? Analisar o contexto histórico. Analisar o contexto histórico. O que é que está contando ali? O que é que a história está dizendo? O que é que está se narrando ali? O contexto cultural, que cultura era aquela? O que é que eles faziam? O que é que eles comiam? O que é que eles bebiam? Como se vestia? Como se comportava? Como é que falava? Como era o linguajar daquela época? É o contexto cultural ali, tá certo? É o contexto cultural. Como é que eles se comunicavam? Você vai na Bahia, pessoas têm um sotaque. No Rio de Janeiro tem outro sotaque. Você vai no Nordeste tem outro sotaque. É o contexto ali cultural. É a cultura deles, é normal. O que pra gente parece anormal, o que pra gente parece até engraçado o modo de falar, para eles são normal. E o que para eles também o nosso modo de falar parece engraçado, mas para eles são exatamente normal. É o contexto cultural. E o contexto espiritual ali, tá certo? E o contexto espiritual? Adoravam que Deus? O Deus vivo que a gente adora? Adorava imagem de escultura? Não adorava a Deus de um? Fazia culto normal? Fazia culto com rituais? Tá certo? Esse é o contexto ali cultural. E essa é a pergunta que você tem que fazer e buscar dentro do texto que você leu, tá certo? Analise o contexto histórico, que a gente sabe que o contexto histórico da época de Cristo até antes de Cristo não é igual ao nosso, é completamente diferente, tá certo? O contexto cultural, a cultura era completamente diferente. Dizendo isso aqui, eu não quero dizer que tudo que aconteceu lá a gente deve aplicar aqui na nossa cultura e fazer igual. Não, de maneira nenhuma. A cultura é totalmente diferente, tá certo? E o contexto é espiritual. Está narrando o texto ali. Adoravam algum Deus, não adorava a Deus de um, faziam algum culto, tinha algum tipo de ritual. O que é que eles faziam ali do lado espiritual deles? É a pergunta que a gente deve buscar dentro desse texto. E o que Deus quer comunicar naquele texto, tá certo? O que Deus quis comunicar primeiro naquele tempo ali. O que é que Deus quis comunicar? O que é que Deus quis falar para aquelas pessoas naquele tempo ali, através desse texto? Precisamos saber. Porque para aplicar algo no tempo de agora, precisamos saber o que é que Deus disse lá no passado, dentro desse texto, para a gente trazer e poder aplicar dentro do nosso tempo agora. Amém? Então essa é a nossa terceira aula, certo? A interpretação, a exegese, buscar ali conteúdo dentro do texto, amém? Que Deus te abençoe e te guarde e te prepare para a nossa próxima aula, amém? Que Deus te abençoe.